Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Cargos: investigador de polícia 1, perito criminal e médico legista. As inscrições ocorrem do dia 21 de outubro até 19 de novembro de 2024. Banca designada Fundação Getúlio Vargas. Portanto, continuem no meu canal e assistam a playlist Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos resolver, iniciando uma revisão, questões de matemática da banca Fundação Getúlio Vargas, prova aplicada para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado Polícia Militar de segunda classe, prova aplicada no dia 21 de julho de 2024. Então, muita atenção. Na descrição desta videoaula, nós estamos disponibilizando 30 provas aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas. Clique na descrição desta videoaula, links para o download do edital completo do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, provas realizadas pela banca e link da playlist com questões de matemática da banca Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos para os comentários das 15 questões propostas no concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado PM de segunda classe. Questão número 21. Em um encontro de 57 policiais militares, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 soldados, e para cada sargento, há 3 cabos. O número de soldados nesse encontro é igual a... Então, uma questão envolvendo razão. Então, vejam. O total de sargentos, mais cabos, mais soldados, nós temos um total de 57. Para cada cabo, nós temos 5 soldados. Então, a razão entre cabos e soldados é de 1 para 5. E para cada sargento, nós temos 3 cabos. Então, temos aqui o seguinte. Antes, vamos resolver essa primeira razão. Multiplicando aqui, incluso aqui, eu encontro que a quantidade de soldados é 5 vezes a quantidade de cabos. Vamos agora, então, utilizar a segunda razão. Cada sargento, 3 cabos. Então, sargento dividido por cabos igual a 1/3. Aplicando novamente o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu encontro que sargentos é 1/3 de cabos. Aqui já reduzindo aqui, né? Cabos vezes 1 é sargento vezes 3. Então, o número de sargentos é 1/3 de cabos. Por quê? Nós queremos saber a quantidade de soldados. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir soldados, sargentos, nessa expressão aqui, ó. Sargentos é 1/3 de cabos, mais cabos, mais 5 vezes número de cabos igual a 57. Como o denominador aqui é 3, o mínimo é 3. Então, vai ficar assim, ó. Número de cabos, mais 3 vezes número de cabos, mais 15 vezes cabos é igual a 171. Somando isso aqui, eu tenho exatamente 19 vezes cabos igual a 171. Portanto, o número de cabos vai ser 171 dividido por 19, que dá um total de 9 cabos. Sabendo o número de cabos, nós sabemos o número de soldados, uma vez que a quantidade de soldados é 5 vezes o número de cabos. 5 vezes 9, 45. Portanto, o número de soldados nesta corporação, 45, letra C. Questão 22. 4 pessoas estão em um elevador. A média aritmética dos pesos dessas 4 pessoas é 85. E a mais pesada entre elas pesa 100 quilos.
A pessoa mais pesada sai do elevador e 2 pessoas de 50 quilos, cada uma, entram no elevador. A pergunta é, a nova média dos pesos das pessoas que agora estão no elevador é. Então, vejam. Se a média das pessoas é 85 quilos, inicialmente, a quantidade de pessoas multiplicada por 85 dá o total de pesos das 4 pessoas que estão no elevador, 340 quilos. Como a nova situação, um deles sai, aquele que pesa 100 quilos, mas entram 2 pessoas de 50 cada um, ou seja, sai uma pessoa de 100 quilos e entra 2 pessoas 50 cada 100 quilos. Só tem um porém, o total de pessoas aumenta para 5. Logicamente, a quantidade de pesos das 5 pessoas continua 340, dividimos por 5 agora. Dá exatamente, a média anterior era 85 quilos, a média atual 68 quilos. Então, comparando esses dois dados aqui, eu verifico que há uma diminuição de 85 quilos menos 68, 17 quilos. Ou seja, 17 quilos menor que a média anterior, letra D. Questão 23. Um número n é tal que dividido por 6 deixa resto 2. Ou seja, quando dividimos n por 6, dá resto 2. Quando divide por 8, também dá resto 2. A pergunta é, a soma dos algarismos desse número n, que satisfaz essas condições, é. Então, vejam, para obter o número n, que dividido por 6 dá resto 2, e quando divide por 8 também dá resto 2, nós vamos utilizar o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Em seguida, acrescentamos 2. Para achar o mínimo múltiplo comum, utilizamos o método da decomposição simultânea, divisão pelos números primos. Primos, 2, 3, 5, 7. Dividimos por 2, dá 4 e 3. Continuamos dividindo por 2, dá 3 e 2. Ainda tem divisão por 2, vai dar 3 e 1. Agora dividimos por 3. Então, o menor número que é divisível, ou seja, dá resto 0. Mas a pergunta é, o número que é divisível por 6 e 8 deixa resto 2. Então, nesse mínimo múltiplo comum, eu vou acrescentar 2 unidades. Então, o n é 24 mais 2, então n é 26. Ele pede a soma dos algarismos. Portanto, 2 mais 6 dá exatamente 8. Letra A. Questão 24. Seja P sobre Q igual a 1/3 mais 2/5 menos 3/8, em que P e Q são primos entre si. Isto é, a fração P dividido por Q está em sua forma irredutível. Não dá para simplificar mais. Sabendo que P é primo entre si com Q, somamos P mais Q dá quanto? Então, vamos calcular esta soma aqui de fração. 1/3 mais 2/5 menos 3/8. Tirando o mínimo múltiplo comum da forma que nós fizemos aqui, nesta questão anterior aqui, nós encontramos que o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 8 é 120. Vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, nós temos que P dividido por Q vai ser 120 dividido por 3 dá 40, vezes 1, 40. 120 dividido por 5 dá 24, vezes 2, 48. 120 dividido por 8 dá 15, vezes 3, 45. Então,
40 mais 48 menos 15 dá exatamente 43 120avos. Então, como esses dois números são primos entre si, ou seja, 43 é primo, 120 não é primo, mas eles são primos entre si. Quer dizer, o maior número que divide ao mesmo tempo 43 e 120 é 1. Então, concluímos que P é 43, Q é 120. Portanto, a soma do P mais Q vai ser 43 mais 120, 163, letra E. Questão 25. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm o mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa lanchonete 2 sanduíches e 3 sucos, pagando R$ 52. Essa é a primeira situação. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Eles compraram 3 sanduíches, 4 sucos e pagaram R$ 57. Questão recorrente em concursos públicos. Vai cair num sistema. Para resolver o sistema, presta muita atenção. Nós não vamos achar as duas variáveis, sanduíche e suco. Como a pergunta é só somente sanduíche, vamos utilizar aquele artifício, encontrar direto. Então, vejam. Vou chamar sanduíche de X, suco de Y. A primeira situação, comprou 2 sanduíches, 2x, mais 3 suco, 3y, pagou R$ 51. 2x mais 31y igual a 51. Na segunda semana seguinte, elas compraram 3 sanduíches, 3x, 4 suco, 4y, só que o gasto foi R$ 72. Então, vejam, como eu quero encontrar a quantidade de sanduíche, que no nosso caso é o x, nós vamos eliminar o y. De que forma? Como eu tenho 3 e tenho 4, eu vou multiplicar trocando os coeficientes e multiplicando por um número negativo. Então, a primeira equação vou multiplicar por menos 4. Vai dar menos 8x, menos 12x, menos 204. A segunda equação, como eu tenho aqui menos 12y, vou multiplicar por 3. Vai dar 9x mais 12y mais 216. Vamos somar as duas equações. Menos 12x com mais 12, menos 12y com mais 12y, zero. Menos 8x com mais 9x dá x. 216 menos 204 dá 12. Então, resposta. O preço do sanduíche é exatamente R$ 12,00, letra D. Ele quer saber o preço do sanduíche, somente. 25. Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos para imprimir e encadenar um livro. Para imprimir e encadenar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará quanto tempo? Como nós temos aqui duas grandezas, seria uma regra de 3 simples, mas nós vamos utilizar reduzindo a unidade, ou seja, ele gasta 2 minutos e 15 segundos para encadenar um livro. Portanto, ele gasta 135 segundos, para encadenar um livro. 2 minutos, 120, mais 15, 135. Como ele pergunta, quanto tempo para 24? Basta multiplicar 24 exemplares do livro vezes o tempo de um livro, 135, que dá 3.240 segundos. Esse tempo em segundos, se eu dividir por 60 segundos, dá exatamente, redondo, 54 minutos, que é a letra E. 27. Considere os seguintes números. A,
0,7, 7 décimos. B, 45 centésimos. C, número inteiro 1. D, 0,085. Dá para verificar o seguinte, esses números aqui decimais são sempre menores que 1. Então, o C é o maior deles, correto? Se aqui está na ordem decrescente, quer dizer, A menor que B. Ou seja, ordem crescente. A é menor que B, menor que C, menor que D. Então, quem que é o maior? É o C. Então, riscamos já o A, B e C. Vamos lá. Vamos transformar esses números em decimais com o denominador 1000. Porque aqui eu tenho 85 milésimos. Então, 0,7 é 7 décimos. Multiplicando por 100, 700 milésimos. 0,45 é 45 centésimos. Se eu multiplicar por 100, 450 milésimos. O 1 é o inteiro, 0,085 é 85 milésimo. Então, veja, desses três números aqui, o maior deles é o 1. Porque aqui está sempre em ordem crescente. A menor que B, menor que D, menor que C. Então, C é o maior. Logo, C é o maior, já risco A, B e C. Vamos agora verificar qual que é o número menor. O menor é aquele que tem o denominador, o número de cima menor, porque o denominador aqui é 1000, 1000 e 1000. Então, o menor deles é o D. Se o menor deles é o D, tem que começar a sequência no D. D menor que B, menor que A, menor que C, letra D. 28. O prefixo peta, aplicado a qualquer unidade, significa 2 elevado a 50 vezes essa unidade. A unidade é o prefixo peta. Sabe que o Google processa cerca de 200 petabytes de informação por dia. Usando a aproximação 2 elevado a 10 é 10 elevado ao cubo aproximadamente, o número de bytes de informação que o Google processa por dia tem quantos algarismos? Então, veja, vamos utilizar essa informação. 2 elevado a 10 é aproximadamente 10 elevado ao cubo. Só que eu tenho aqui 2 elevado a 50. Então, vou pegar esta igualdade aqui, elevar os dois membros ao expoente 5. Potência de potência. Então, vai ficar assim. 2 elevado a 10, coloca um parênteses, elevado a 5, é igual 10 elevado ao cubo, elevado a 5. Para não alterar, eleva ao mesmo expoente. Isto aqui dá 2 elevado a 50. 10 vezes 5. Isso aqui vai dar 10 elevado a 15. Então, eu tenho que 2 elevado a 50 é aproximadamente 10 elevado a 15. Sabendo que o Google processa 24 petabytes, ou seja, esse prefixo aqui significa 2 elevado a 50. Então, vai ficar 24 vezes 10 elevado a 15. Porque 2 elevado a 50 é equivalente a 10 elevado a 15. Então, esse aqui é o número de bytes. Ele quer saber quantos algarismos tem esse número. 24 vezes 10 elevado a 15 é o 24 acompanhado de quanto zero? De 15. 3, 6, 9, 12, 15. Esse número pequenininho aqui, 24 e 15, 0. Então, quantos algarismos tem esse número? 15 com 2, 17 algarismos, letra C. 29. Desculpa, já deixei aqui a figura formatada, mas vamos explicar. Um terreno tem a forma de um quadrilátero, 4 lados, em que os ângulos de vértices A e D são retos. Dadas as medidas de 3 lados, AB 30, BC 20, CD 18, a área desse
terreno é. Então, esse terreno aqui é um quadrilátero no formato de um trapézio retângulo. Por quê? Tem dois ângulos retos. O A, que eu vou chamar aqui de baixo, aqui A e aqui D. Está na ordem no anti-horário. A, B, C, D. Se eu colocar na ordem horário, não vai dar certo. Então, A, B, C, D. A, D, ângulo reto. AB mede 30, que é a base maior. Esse aqui é um trapézio reto retângulo. BC, 20. CD, 18. A área de um trapézio é base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então, eu vou calcular a altura. Esse triângulo aqui, CEB, é triângulo retângulo. Então, essa medida aqui é a mesma medida dessa aqui. 18. 30. Aqui mede 12. Então, já sei que esse cateto aqui, desse triângulo CEB, mede 12. A altura é o outro cateto. Esse triângulo CEB é o triângulo pitagórico 3, 4, 5 multiplicado por 4. Por quê? 12 é 3 vezes 4. 20, 5 vezes 4. Triângulo 3, 5, 4. Então, aqui vai ser o quê? 4 vezes 4, 16. Então, essa altura aqui mede 16. A área do trapézio, Bzinho mais Bzão, vezes a altura, dividido por 2. Basta substituir 30, que é esta medida aqui, mais 18, que é esta outra medida aqui, vezes a altura, que é esta medida aqui, dividido por 2. Simplifica 2 com 6, 16 dá 8. Então, vai ficar 48 vezes 8, que dá 384 metros quadrados, letra B. 30. Em uma urna há 4 bolas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo. Sabe que a soma dos 4 é sempre par e o produto deles é sempre par. Qual afirmativa é correta? Então, veja. Vou lembrar só de um detalhe. Se todos os números são pares, a soma vai ser sempre par. E o produto vai ser par. Se você pegar, por exemplo, 2 mais 4 mais 6 mais 10, dá 22. Se multiplicar, 480, os dois são pares. Agora, veja aqui. A letra A, nenhuma bola tem número par. Isso aqui é falso. Exatamente, uma bola tem número ímpar. Isso aqui é falso. Porque se uma única bola é ímpar, a soma vai dar sempre ímpar. Exatamente, uma bola tem número ímpar. A soma também vai ser sempre ímpar. E, no mínimo, 2 bolas têm números ímpares. Quando 2 delas, no mínimo, têm número ímpar, a soma pode ser ímpar ou par, porque no mínimo 2, pode ser 3 ou as 4. Portanto, falso. A única alternativa correta é exatamente a letra D. No mínimo, 2 bolas têm números pares. Se for 2, 3 ou 4, a soma vai dar par, produto dá par, letra D. 31. Em uma loja, um artigo que custa R$ 80 pode ser comprada na promoção por R$ 66. Ou seja, R$ 80 está dando um desconto de R$ 14. Ele quer saber o valor em porcentagem. Questão muito recorrente em concursos públicos. Vejam, não precisa fazer regra de 3 simples. Veja, só vou organizar.
Preço do artigo em reais, 80. Promoção, 66. Desconto de quanto? 80 menos 66, 14 reais. Isso aqui vale quantos por cento em relação a 80? Basta fazer a razão, 14, que é o desconto, dividido pelo preço do produto sem o desconto, que dá 0,175. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente o valor de 17,5%. Desculpa aqui que o microfone caiu. Então, letra alternativa, letra C. Vamos lá calcular o seguinte. Vamos para o seguinte. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. 32. 3 profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. 2 profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em... Questão também recorrente, regra de 3 simples, 2 grandezas. Faz a tabelinha. Profissionais, horas. 12 horas, 3 profissionais para executar um determinado trabalho, que não interessa qual é. 2 profissionais, X. Logicamente, essas 2 grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, diminuímos profissionais, aumentará o tempo. Então, a resposta aqui com certeza já está eliminada 8 horas, 9 horas, então fica como uma alternativa ou 15 ou 16. Esta análise é bem interessante vocês sempre realizarem, correto? Grandezas inversamente, setinha para baixo, setinha para cima. Quando as grandezas são inversamente, escreve já direto. 2x é igual a 36. X, quantas horas? 36 dividido por 2. 36 dividido por 2, 18 horas, como nós tínhamos previsto. Ou seja, a quantidade de horas será maior do que os 3 profissionais. Diminuímos profissionais, aumenta o tempo, 18 horas, letra E. 33. João, Carlos, Pedro, Manuel e Francisco estão sentados em torno de uma mesa hexagonal. Hexágono, 6 lados. Um lugar está vazio. Eu tenho 5 pessoas para ocupar 6 cadeiras. Então, um fica vazio. Sabe-se que as informações. Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Carlos não está em lugar oposto a Francisco. João é o vizinho à direita de Manuel. O lugar à direita de Francisco está vazio. Analisando essas informações, é correto afirmar o quê? Então, vejam. Eu vou fazer do lado direito, aqui, ó. Cada um está sentado olhando para o centro do hexágono. Então, tenho aqui uma pessoa sentado. Aqui é a direita, aqui é a esquerda. E aqui a pessoa está de costa, porque estou olhando de cima, correto? Então, tenho a direita desse indivíduo e aqui a esquerda. Então, aqui eu tenho a mesma ordem. Se ele estiver aqui, aqui é a direita, aqui é a esquerda. Se ele está aqui, a direita, esquerda. Se ele está aqui, a direita e a esquerda. Então, tenho direita e esquerda, porque está de costa. Direita e esquerda. Primeira informação. Vejam. Então, voltando, se a pessoa está aqui, a direita, a esquerda, direita, esquerda, aqui a direita, é como eu estou fazendo a minha videoaula, a minha direita e a minha esquerda. Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Vocês podem colocar em qualquer lugar. Eu, logicamente, como eu já resolvi, eu vou colocar de uma forma que vai dar a resolução. Vejam.
Carlos, está aqui. Quem é o vizinho? Pedro. Então, Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então, esta é a informação. Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Então, se Carlos está aqui, Francisco não pode estar aqui. Então, Francisco já está eliminado a posição. Ele vai estar ou aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. Aqui não, desculpa. João é o vizinho à direita de Francisco. Desculpa, João é o vizinho à direita de Manuel. Então, João é o vizinho à direita de Manuel. Se eu colocar aqui, se eu colocar à esquerda não dá certo. Então, João está aqui. Quem está aqui à direita? Manuel. João é o vizinho à direita de Manuel. Manuel está aqui, à direita está João. O lugar à direita de Francisco está vazio. Se o lugar à direita de Francisco, Francisco não pode estar aqui, porque a direita seria isso aqui. Então, Francisco só pode estar aqui. A direita dele, que é esse lado, está vazio. Pronto. Agora vamos analisar. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Qual é a esquerda de Pedro? João. Portanto, é a alternativa correta. Vamos analisar o seguinte. Manuel está em lugar oposto a Pedro. Falso. Quem está no oposto aqui é Carlos. Então, isso aqui é falso. O vizinho à direita de Carlos, é João. Falso. É Francisco. Pedro e Francisco estão em lugares opostos. Veja, Pedro está aqui, o lugar oposto é vazio. Portanto, falso. O vizinho à direita de João não é Pedro. É Pedro. O vizinho à direita. O João está aqui. A direita está aqui. Então, é Pedro. Aqui está dizendo que não é. Portanto, a única alternativa é a letra A. 34. Uma caixa tem dimensões internas de 8 centímetros por 8 centímetros por 15 centímetros. Quanto tem a capacidade em litros? Então, vejam. Eu tenho aqui um recipiente, uma caixa. Aqui é a base, aqui o comprimento, largura e altura. Está dizendo que aqui mede 8 e 8. Então, aqui mede 8 e aqui mede 8. E a altura mede 15. A ordem aqui não importa. Volume é comprimento, largura vezes altura. Ou seja, 8 vezes 8 vezes 15. Multiplicando dá 64 vezes 15, 900 centímetros cúbicos. Lembrando, 1 decímetro cúbico é 1 litro. É uma caixa de 10 centímetros por 10 centímetros. Então, 1 litro. Então, vamos dividir isso aqui. Se eu estou em centímetros cúbicos para decímetro cúbico, eu vou dividir por quanto? Por 1000. Porque agora é medida de volume. Dividido por 1000, 0,960 decímetro cúbico. Ou seja, se 1 decímetro cúbico é 1 litro, isso aqui vai dar menos de 1 litro. 0,960 litros, letra... Pulei, mas tudo bem. 35. Um dado número. Um número, né? Não é um dado. Um dado número somado com a sua terça parte dá como resultado 228. A soma dos algarismos desse número é... Vamos lá. Seja x o número que eu quero saber. Montando a minha equação, eu tenho x mais 1/3 x é igual a 228. O mínimo múltiplo aqui é 3. Então, vai ficar quem? 3x mais x dividido por 3 igual 228 vezes 3, 684. Corta o denominador 3, 3. Isso aqui dá
4x. 684. Então, x, que é o número que eu quero saber, 684 dividido por 4. Então, x, 171. Logo, a soma dos algarismos do número dado vai ser 1 mais 7 mais 1 dá 9. Letra E. Questões da banca Fundação Getúlio Vargas. Ótima revisão para quem vai prestar concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Lembrando que os cargos que serão colocados neste concurso de nível superior. Esta prova do Estado de São Paulo foi nível médio, mas as questões são semelhantes. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas. Se você gostou, dá um like. Continue no canal, clique na playlist Banca Fundação Getúlio Vargas, Polícia Civil de Minas Gerais, link na descrição desta videoaula. Se possível, compartilhe as nossas videoaulas com os nossos amigos para que vocês divulguem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. Se vocês estiverem interessados, colaborando com o meu canal, cliquem no link Valeu Demais e façam uma contribuição espontânea de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que vocês enviem as contribuições monetárias espontaneamente. Lembrando, na descrição desta videoaula nós temos 30 links de provas realizadas pela Banca Fundação VUNESP. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas.